Fala, mulherada! Estamos aqui hoje para falar sobre o cansaço feminino. Pois é. Eu sou Flávia Paiva. Vanessa Zicardi. E hoje o bate-papo vai render aqui, minhas senhoras. Porque que mulher não está cansada na atualidade? Inclusive, a gente tava rindo agora, porque eu falei, meu Deus, a gente vai falar da minha vida essa semana, né, Flá? Da minha vida de todo mundo, né? Literalmente. Sim. Pois é. Por onde a gente pode começar esse bate-papo, Van? Flá, por que a gente vive correndo o tempo todo e tem tanta dificuldade de parar, pensar, refletir e ter um tempo realmente pra gente? Por que a mulher de hoje em dia tem tanta dificuldade, né, de parar e se permitir ter esse momento de descanso? Por que descansar hoje é tão difícil pra mulher atual? Porque hoje a gente tá na era da ostentação da produtividade, né, Van? Sim. Pra eu existir nesse mundo, eu existo a partir daquilo que eu produzo. Uhum. E isso é tão cruel, né, Van? Pra não dizer Muito. doente, é cruel, Sim. né? Eu sempre falo aqui, né, do quanto você foi muito, muito importante no meu processo, né? Mais uma vez eu vou falar sobre isso. E o quanto eu preciso sempre ficar atenta, tanto eu quanto todas as mulheres, né, que conseguem criar consciência sobre esse processo e tudo mais. E eu falo que se a gente não cuidar de verdade, né, Flá, a gente coloca realmente o nosso valor no quanto a gente produz. A gente se sente amada só pelo que a gente produz. Que aí automaticamente a gente vai trazendo a necessidade de ser reconhecida por isso, a necessidade de fazer e de fazer e de fazer. E o fazer, ele vai ficando cada vez maior. Começa num café que você precisa servir, mas ele termina numa semana em que você precisa trabalhar 13, 14 horas realmente para se sentir reconhecida, validada, pertencente, amada, e o quanto tudo isso realmente machuca, o quanto tudo isso vai colocando a gente num buraco se a gente não parar pra prestar atenção, né? Você sabe, Ivan, que o mais interessante disso é que a gente olha, né, esse movimento onde o nosso valor está completamente conectado à nossa utilidade, né? Então, seja útil, seja útil, seja útil, né? Só que, ao mesmo tempo, se a gente vai pra lei principal do servir, ela é o servir vem do transbordar. Sim. Só que se eu tô vazia, se eu tô exausta, se eu tô descarregada, eu transbordo o quê? O que vem carregado dessa minha entrega? Sim. Né? Ou até que ponto existe uma crença por trás disso de que eu preciso entregar até o que eu não tenho, um sacrifício, né? E olha o quanto a nossa sociedade, principalmente, né, brasileira, digamos assim, associa a recompensa. Então eu só posso descansar se eu me sacrificar muito, se eu trabalhar muito, se eu estiver exausta, se eu produzir muito, né? Ô Flá, você sabe que eu percebo esse movimento de alguns anos pra cá, porque quando eu comecei a criar consciência realmente disso, né? A gente vive mesmo num momento onde todo mundo fala sobre servir, né? E é como se isso fosse o fim. Você precisa servir para poder existir, você precisa servir para você poder ser boa em alguma coisa. Ou seja, a vida é um eterno servir. É claro que se a gente analisar isoladamente, nós servimos realmente para as outras pessoas o tempo inteiro, para os nossos, né, e para os outros, para nós mesmas também, mas o quanto isso também foi levado num contexto bem 8 ou 80, no sentido de, se eu não servir, eu não presto para mais absolutamente nada. E aí, quando eu falo do meu processo, que você foi realmente muito responsável, eu preciso me cuidar, né, e não só eu, como todas as clientes que vêm realmente a mim, como todas as minhas amigas, né, como todas as mulheres da minha família, do quanto a gente começa a trazer tudo isso num ato de romantização, do quanto é bom ser produtiva, do quanto é bom fazer pelos outros, o quanto eu sou boa porque eu faço pelo meu marido, o quanto eu sou boa porque eu faço pelos meus filhos, o quanto eu sou boa porque eu estou 100% disponível para as minhas amigas o tempo inteiro, ou seja, eu vou criando dentro de mim essa necessidade de sempre estar bem e de sempre estar de prontidão para servir as outras pessoas. E aí a gente não consegue, de fato, parar e falar, e peraí, em que momento eu também sou servida? Em que momento eu recebo, né? Em que momento eu posso também ser acolhida? Em que momento eu posso ser cuidada? E a gente vive num movimento de muita crueldade de verdade. E se a gente não traz isso para consciência, e mesmo trazendo para consciência, a gente ainda precisa cuidar, onde a gente acaba? Nas doenças, né, mentais, físicas, psicológicas, espirituais. E não à toa, né? A gente enxerga hoje o maior movimento de mulheres com endometriose,
qualquer roda de mulher que você sente pra conversar. Tem alguma com mulher com endometriose, com cisto no ovário, com alguma questão, né? E isso me convida, me atravessa a olhar pra esse servir com qual significado que ele vem sendo existido, né? Porque o que é servir? Quando eu sirvo a todos, menos a mim mesma, eu tô servindo a todos com o quê? Né? E isso que você disse é muito louco desse movimento da mulher de dar conta, e aí entra uma questão feminina mesmo, né? Porque a mulher, ela bota na cabeça dela uma ideia maluca de que não adianta ela ser bonita, ela tem que ser a mais bonita. Não adianta ela ser uma boa mãe, ela tem que ser uma mãe extraordinária. Não adianta ela ser uma profissional competente, bem-sucedida. Ela tem que ser a melhor profissional e mais bem-sucedida de todas. Só que ela não percebe que ela tá dando um tiro no próprio pé, né? Porque ela tá deixando de existir pra servir com maestria a todas essas ideias, e aí quando ela deita no travesseiro dela, ela fala, minha vida tá vazia. Minha vida não tem sentido. E o descanso passa a ter culpa, né, por trás desse descanso. Eu não me permito descansar porque eu não mereço descansar, para que eu possa realmente ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor amiga, né, a pessoa que sempre dá 100% de tudo. Eu não tenho tempo para descansar, eu não posso ter tempo de descanso, justamente porque o descanso ele passa a ser talvez um ato de futilidade, um ato de bobagem, um ato de procrastinação, muitas vezes. E o que eu falo, a gente tem vivido momentos de muito extremos, né? Então a gente tem ao mesmo tempo um time, né, de mulheres que são da alta produtividade, que não podem ser monotarefas, né? Eu falo que esse é mais um exemplo meu do quanto eu mudei realmente nisso, porque eu falava, não, porque nem se você não consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, você nem servir para trabalhar comigo, serve, assim, tem que dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo, vamos falando sobre diversos assuntos ao mesmo tempo, senão pra mim não rola. Amigas minhas, como assim você não consegue ler 3, 4 livros de uma vez? Assim, não tem possibilidade uma coisa dessa. E o quanto, né, minha mentalidade realmente mudou, minha mente mudou, minha vida mudou, quando eu passei a ser monotarefa, quando eu passei a estar presente em tudo aquilo que eu me disponibilizava a fazer. Você sabe, o que me veio agora? A gente nem conversou sobre isso, mas eu agora pensando, eu observo o mesmo movimento que você. Essa questão da produtividade, ela é tão maluca que antes, até em relação à rede social, eu me sentia o tempo todo em falta com a rede social. Então, por exemplo, esse final de semana, se eu tivesse no aniversário do seu filho, eu ia ter que produzir um conteúdo ali, porque como assim? Como assim eu vou desaparecer um final de semana da rede social? Como assim? E aí hoje, qualificando muito bem o que é o meu servir, o que eu posso servir e o que eu tenho para servir. Eu entendo que para que esse servir aconteça como eu acredito que as pessoas merecem, eu preciso de um tempo para não servir. É isso. Eu preciso de um tempo para viver, para ser inútil, para descansar, para me recarregar, para me preencher. Porque esse servir também vai deixando a gente sem repertório às vezes, né, Van? Porque a gente dá. Que dá. A gente recebe, né? A gente não recebe, e o receber precisa ser um movimento do feminino. O feminino precisa aprender a receber gentileza, receber cuidado, receber atenção. E o quão tóxico é esse movimento, porque a gente acaba impondo ele pros outros também. Tipo, como assim você não tá produzindo? Como assim você tá descansando? Ô, Flá, essa é uma luta que eu tenho todo final de semana. Todo final de semana eu tenho essa luta com rede social, né? E acredito que todas as mulheres que trabalham com rede social também trazem, né? Carregam isso de alguma forma. Por mais que seja muito bem resolvido, ainda assim pensamos sobre esse assunto, né? E todo final de semana pra mim é exatamente a mesma coisa. Eu falo, gente, eu escolhi ser mãe para ser mãe também. Eu quero ter tempo para ser mãe, eu quero ter tempo para ser esposa, eu quero ter tempo para ser amiga e tudo mais. E nós que não temos hora, porque trabalhar com rede social é isso, você não tem hora. Se você quiser, aliás, se você puder produzir conteúdo de madrugada, produza de madrugada, entendeu? Você precisa estar produzindo. O importante é aparecer para que as pessoas não te esqueçam e tudo mais. Seu engajamento tá caindo, seus números estão caindo. Então, isso tudo vira um turbilhão aqui dentro da gente. Então, todo final de semana para mim é isso. Eu falo, não, esse final de semana como tá a agenda? A gente vai ter um tempinho livre e tal, não sei o quê. Todo o tempo livre que eu tenho, eu quero estar com meu filho, eu quero estar com a minha família, eu quero estar presente, porque é isso que eu venho trabalhando, como eu acabei de dizer, né? E muitas vezes não abro espaço para a produção de conteúdo aos finais de semana. E enquanto isso está acontecendo, eu tô bem. Mas todo domingo à noite, que aí o Antônio dorme, né? O Renato, sei lá, vai assistir um jogo, alguma coisa assim. E aí é o momento em que eu faço a minha organização da semana. E aí eu paro e eu falo, caraca,
eu não produzi um conteúdo esse final de semana. E aí, no domingo à noite, me bate a culpa. E olha que tristeza, né? Sábado, coincidentemente, aconteceu isso, né? Eu vinha de um final de semana do tipo, preciso descansar, preciso ir no aniversário do Antônio, preciso ver minha família. E aí, eu tirei uma foto com você, com o Antônio, e eu queria postar a nossa foto. E aí me veio uma sensação assim, nossa, mas eu vou postar essa foto sendo que eu não produzi. É isso aí, eu não sendo tô trabalhando. Que eu não fui útil. Em que contexto eu vou postar essa foto? Muito útil. Deixa eu deixar muito claro. Você foi muito útil. A sua presença foi primordial pra gente. Sim, mas você entende esse movimento, entendo, Van? Eu olhei e falei, como que do nada eu vou postar uma foto? E aí eu mesma parei e falei, como assim do nada? É o que eu estava vivendo naquele momento, né? Mas, nossa, mas como assim? Eu vou colocar isso solto? Né? Vou jogar essa ponta solta aqui. Vou jogar essa ponta solta, mas eu não criei conteúdo, não tive uma narrativa. Eu não criei storytelling pra isso. E eu olhei e falei, meu Deus, que loucura! De uma autocobrança, de um momento feliz que a gente tava vivendo ali, comemorando e celebrando. Só que se a gente tira isso da rede social e traz pra nossa vida, Van, isso acontece às vezes quando a gente tá cansado e quer tomar um café com uma amiga. Com certeza. E aí você fala, não, mas preciso criar aqui, eu preciso ter um motivo, preciso ter um assunto pra conversar com a minha amiga. Peraí, dá só um minutinho. Você para o assunto, você fala, deixa eu tirar uma foto aqui, só pra eu poder postar, e você perde todo o time, você perde a energia da conversa, justamente pra que você possa Ou precisa postar a foto e falar que tá fazendo algo produtivo. Tô tomando um café com você, estamos numa reunião. É isso aí. Tipo, gente, isso tá enlouquecendo. É loucura, é muita loucura. E falar, você sabe um negócio que me dá até um taquicardia mesmo, só de pensar? Quando as pessoas falam assim pra mim, ai não, vai ser muito bom você ir, sei lá, num sábado, num evento XYZ, pra você poder fazer networking. Pra fazer networking. Eu falo, gente, eu não quero fazer networking no sábado, presta atenção, eu faço isso de segunda a sexta. No sábado, no domingo, eu preciso ficar com a minha família, eu quero ficar com a minha família. Óbvio, gente, que a gente tá lidando aqui com realidades diferentes, tem pessoas que estão em momentos diferentes e tudo mais. E isso tudo é para que vocês, né, criem consciência de entender o momento em que vocês estão, as situações que elas requerem alguma urgência, algumas necessidades. E óbvio que tá tudo bem você abrir exceções e fazer diferente. Mas o ponto é, hoje, assim, eu criei até uma casca, sabe, Flá? No sentido de falar, pelo amor de Deus, calma, eu preciso fazer um pouco menos. E eu não estou falando sobre entregar com menos excelência, entregar com menos qualidade. Trabalhar menos, mas sim trabalhar de forma produtiva, de forma inteligente, sabe, Flá? É isso. Desde que eu resolvi tirar um pouco o pé disso, de falar, não, mas eu tô aqui no meu consultório hoje, mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas, mas eu vou falar de tal assunto, mas eu vou responder aqui o pessoal da minha equipe. Não, eu tô aqui no meu consultório hoje, é aqui que eu tenho que estar. Né? Não tem nenhum outro lugar no mundo que precise de mim nesse momento além daqui. Então eu não vou produzir conteúdo hoje, não vou fazer, agora não dá. Né? E é sobre presença, é sobre você olhar e falar quanta coisa talvez eu perderia desse momento. E isso vale para um momento de trabalho, isso vale para um momento com a família, com os né, amigos, com uma amiga. E você olhar e falar, putz, eu estaria perdendo tanta coisa aqui. E as pessoas estão viciadas nisso, né, Van? Então eu tô aqui com você, mas pensando no que eu vou fazer daqui a pouco, no que eu tenho que fazer à tarde, no que vai acontecer. E aí não vive nada, né? Não vive nem o que tá fazendo aqui, nem o daqui a pouco, nem... É muito cruel, de verdade. E principalmente porque a gente vive isso, acho que fica bem latente, né? Essa questão que a gente tá trazendo. E é muito doido, porque assim, ó, por exemplo, nós vamos viver uma experiência, né, nesse próximo sábado, com o teu evento e tudo mais. E aí, eu não tenho com quem deixar o Antônio esse final de semana. E aí, eu falei pra você, Flá, eu não consigo ir, né? Eu não consigo ir no evento porque eu vou estar com o Antônio e tudo mais. Minha mãe vai viajar, o Renato não vai estar aqui e tal, não sei o quê. E aí, você pegou e falou, então traz ele. E aí, no primeiro momento, eu falei... Não, peraí, mas se eu levar, eu não vou estar 100% no evento, eu não vou conseguir prestar atenção 100%, eu não vou ser útil pra você 100%, eu não vou poder servir as pessoas ali. E aí, essa é a grande questão. Não é o meu momento de fazer isso. Eu estou ali para poder receber. Para viver o momento. Para viver o momento, independente de como ele seja. Que seja com o Antônio ali descalço na grama, que seja com os cavalos e junto com o Antônio, da maneira em que eu puder. Eu preciso me permitir viver isso. Mas o primeiro pensamento foi, não, calma aí. Eu não vou conseguir fazer nada direito. Eu não vou conseguir cuidar do Antônio, eu não vou conseguir participar do evento, eu não vou conseguir prestar atenção na Flávia, eu não vou conseguir estar com as mulheres que estarão ali naquele evento. E aí, no primeiro momento, eu falei, não vou. E aí, você viu que eu até demorei um tempinho para responder. Por quê? Porque eu falei, não, peraí. Pensei, eu falei, não, eu vou sim. Eu vou fazer, dar um jeito de acontecer. O quão a gente precisa
suportar a imperfeição. Suportar furar a nossa idealização. É isso aí. Porque sim, a gente não faz ideia de como vai ser com o Antônio sábado. É isso aí. Mas vai ser da melhor forma possível. Vai ser dentro do que tem que ser, né, Flá? Essa da é a melhor grande forma questão. possível. A questão é isso que você trouxe, é muito legal, né? Do tipo, quantas coisas a gente deixa de viver porque a gente entende que não vai dar pra viver da forma que a gente idealizou. Ou da forma perfeita que deveria ser aquele protocolo. Sim. Né? Hoje, quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu te falei. Uhum. Nossa, hoje eu não fui no salão, hoje eu tive que me arrumar sozinha. Sim. Né? E aí eu olhar e falar, nossa, então não vou gravar. Se hoje não vai dar pra eu ir no salão, não, vou gravar do jeito que der pra gravar. Sim. Né? E esse é o melhor que a gente pode oferecer Fazer hoje, pode viver nesse momento, né? Sim. Então, esse peso, essa carga da mulher. Uma outra coisa que me chama muita atenção, Van, e foi um exercício pra mim, esses dias eu tava até conversando com a Ju da minha equipe, do quanto é necessário a gente saber a hora de ligar e a hora de desligar o trator, né? Sim. Porque existem momentos que a gente precisa trazer à tona ali, né, toda a nossa força de ação, então ligar o trator e falar, agora vamos executar, vamos fazer o que tem que ser feito, mas o qual é importante também falar, agora eu vou desligar o trator, e agora eu vou só sentir, e agora eu vou só viver, né, e com isso a gente começa a ser gentil com os outros também, do tipo, não, agora não é o momento de eu agitar ela, agora ela tá descansando, né, deixa o outro também suportar esse descanso, suportar, as pessoas não suportam silêncio, o que você pensa sobre silêncio? Eu tenho pavor quando eu entro no elevador e as pessoas, elas simplesmente não conseguem manter silêncio durante 1 minuto até chegar no andar delas, assim. Eu não tenho problema nenhum com silêncio, inclusive eu aprendi a gostar do silêncio. O silêncio, ele me faz estar num estado de presença mesmo, interno, né? Ele me faz... ele me faz alcançar coisas que eu não conseguiria alcançar nem quando meu marido tá em casa. Porque às vezes eu falo, Renato, preciso só de 1 minutinho. Assim, amor, eu vou ficar no quarto 20 minutos e eu já volto. Porque o silêncio realmente, ele pode ser enlouquecedor para algumas pessoas, né? E a gente tem diversos motivos para isso acontecer. Mas ele é realmente reconfortante, ele é libertador para muitas pessoas. E ele é um ponto de conexão muito grande com a nossa alma e com o nosso coração. Porque é só assim que a gente consegue realmente... trazer, né, à tona aquilo que a gente é, falar exatamente aquilo que a gente vê sentido, encontrar o sentido realmente das coisas. O silêncio, ele é primordial pra nossa vida. Você sabe, Ivan, que eu sou sanguínea, assim como o senhor, seu marido, né? Sim. Então, é muito louco, porque na nossa mente ali, existem sempre muitas informações, e muitas informações que são essenciais de eu te dizer, né? Então, assim, existe muito barulho, digamos assim, né? E a prática do silêncio é uma coisa que ela é necessária pra eu organizar essas minhas ideias todas, né? Mas há algumas semanas atrás, eu fui pra uma imersão, e aí nós precisamos passar um dia em silêncio. E é muito louco de ver o quão as pessoas se desesperaram quando souberam daquilo. Sim. Teve gente que falou, então eu vou dormir. Então eu vou dormir, porque eu não suporto, vou ficar em silêncio sem mexer no celular o dia inteiro, né? E pra mim ali já era um movimento que eu já sabia que iria se tornar confortável, né? Que minha mente iria se aquietando aos poucos. E o quão é necessário isso? E aí, quando deu umas 4 horas da tarde, que a gente podia voltar a falar, eu ainda fiquei mais 1 hora em silêncio. Do tipo, será que eu quero? Né? E vou falar o quê? Sim. E esse falar o quê, eu acho que é um movimento que a gente precisa trazer pra vida, né? Quantas mensagens que a gente manda pros outros que não precisavam mandar? Quantas vezes eu interrompo as pessoas sem precisarem interromper, né? Até mesmo o silêncio das pessoas. Quantos silêncios eu interrompo sem necessidade? O quão incômodo é isso e o quão incômodo é isso pro outro. Do tipo, nossa, não, peraí. Se eu não falar com a Van, quer dizer que eu não tô interessada nela, não tô... Né? E o quão... Que loucura é essa, né? Qual que é esse incômodo com o que se é? Porque, ok, se eu ficar em silêncio com você... É o que é a nossa relação. Sim. Então, a gente vai ter que bancar aquela relação com o que ela já é. Sim. Não criar um repertório novo pra ela. E você sabe que o não fazer silêncio também vem com uma cobrança muito grande no mostrar para as pessoas que eu estou aqui, né? Então, uma mensagem que eu não precisaria ter mandado, eu interrompo esse movimento realmente, mas eu mando pra poder mostrar pra pessoa que eu estou aqui. E o quanto isso também é essa busca por ser útil, por mostrar que está disponível, que está disposto a fazer alguma coisa pela outra pessoa, mostrar presença para outra pessoa. E quando a gente olha, por exemplo, até pro que a gente tava falando de rede social, o quanto isso tudo pode até ser um movimento de soberba, Flá, de falar assim, não, eu não posso sumir um final de semana, senão as pessoas vão esquecer de mim.
As pessoas não vão contratar o meu serviço porque eu passei um final de semana fora. Nossa, mas eu vou voltar na segunda-feira na maior cara de pau falando sobre o meu trabalho. Como assim? Isso tudo também é um movimento do quanto eu me coloco como um ser à par, no centro do mundo, necessário, um ser humano em que todo mundo vai prestar atenção o tempo todo. Você sabe que esse é um pensamento que eu tenho trazido mesmo nos finais de semana, aos domingos, quando a culpa bate, nesse sentido de, Flá, querendo ou não, ninguém tá nem aí. A gente não é essa Coca-Cola toda. É isso, ninguém tá nem aí. Ai, mas eu tô com vergonha. Eu sempre falo isso pras minhas mentoreadas, né? Eu falo, gente, tá com vergonha de gravar stories? É verdade, assim, ó. Você vai gravar, você vai passar vergonha, tá? A pessoa vai olhar pra você em 2 minutos, ela esqueceu isso. Você não vai ser motivo de chacota na mesa das pessoas por 2 dias seguidos. As pessoas não vão lembrar disso por 2 anos. Não vão, as pessoas estão vivendo a vida delas. E por que que a gente realmente precisa se colocar nesse patamar? Então, realmente, se eu não fizer pelo meu marido agora, será mesmo que ele vai deixar de me amar? Se eu não fizer pra Flá hoje, será mesmo que ela vai deixar de me amar? Se ela vai deixar de me reconhecer? Se eu não responder a mensagem da minha cliente que tá tentando comprar um vestido específico nesse momento, será que a vida dela vai acabar e que ela não vai mais me querer como consultora dela? Será que é tudo tão necessário? É isso. Né? E isso é muito louco. Outro dia uma terapeuta me perguntou lá na rede social como lidar com o incômodo quando um paciente fica em silêncio na sessão, né? E eu falei pra ela, pode ser que ele nunca tenha conseguido ficar em silêncio, né? Talvez seja a primeira vez na vida dessa pessoa que ela conseguiu ficar em silêncio. Sim. Deixa ela em silêncio, pelo amor de Deus. E isso vale além de um contexto terapêutico, né, Van? Quanto nos incomoda, às vezes, você ficar em silêncio com alguém, É verdade. né? De falar, nossa, a gente tá em silêncio. Como se fosse proibido Quer no dizer que a ambiente gente ter tá desconectada, né? Quer dizer que a gente não tem assunto. Quer dizer que, nossa, a nossa relação tá estranha. A minha avó falava assim, passou um anjo, deixou todo mundo em silêncio pra que todo mundo internalize, realmente repense na vida e tudo mais. E o quão, hoje eu vejo como um movimento contrário, né? O quão precisa estar confortável com alguém pra bancar. Pra poder bancar o silêncio. Pra bancar o silêncio. Sem dúvida nenhuma. É isso, caminhamos por onde queríamos caminhar, né? Sim, obrigada, mulheres Flá. descansem, pelo amor de Deus. Por favor, estou falando isso pra mim também, preciso descansar essa semana, depois de uma semana mais difícil, realmente, mas é isso. A vida é esse eterno jogo, né? E o ideal é que a gente, ideal, hein, gente? Traga cada vez mais pra consciência, que a gente possa entender os nossos movimentos, né, Flá? Entender quais são os caminhos que a gente está tomando para a gente poder entender também o momento de retroceder, o momento de avançar, o momento de descansar, o momento de ligar o trator, porque se a gente parar para pensar, eu não acredito em equilíbrio, já deixei isso muito claro, mas existe hora para que a gente possa ligar e desligar, né, o que a gente está fazendo e entender que tá tudo bem, né? A gente ocupar esse espaço de uma pessoa, ocupar esse lugar de uma pessoa que descansa também, que não é produtiva 100% do tempo, que precisa ser cuidada, que precisa ser acolhida, na maior parte das vezes. Suportar né? não dar conta, né? Sim. Entender, não dou conta e tá tudo bem. Lidar com essa frustração e tá tudo bem, sem dúvida nenhuma. É isso. Obrigada, Flá. Obrigada, Van. Obrigada, mulherada.